imprensa pode ser criticada? Há pouco mais de 30 anos, em 1975, quando a Folha de São Paulo começou uma coluna de crítica da mídia, foi um verdadeiro Deus nos acuda. Jornalistas acharam que a intimidade das redações não deveria ser violada. Outros foram ainda mais longe, acusando a coluna de órgão de censura, esquecidos de que ainda estávamos em plena ditadura e que a imprensa ainda não era livre. Criticá-la seria uma forma de libertá-la. Anos depois, em 1989, a mesma Folha deu outro passo decisivo na história do jornalismo. Criou a função de ombudsman, em português o equivalente a ouvidor ou corregedor, e convidou para ocupá-la o jornalista Caio Túlio Costa. Desde então, ocuparam a difícil função fiscalizadora outros 9 jornalistas. Além da Folha, na imprensa brasileira, apenas o povo de Fortaleza teve a coragem de participar desta ousada experiência. Suzana Singer, com 23 anos de profissão, atual ombudsman da Folha, é a nossa convidada de hoje. Suzana, é duro, não é? É duro. É tão duro que só 2 jornais têm a ousadia, aqui no Brasil, não é? E no mundo também não são muitos, de manter essa função. Eu queria que você contasse por que é tão difícil assim, né? Eu acho que é difícil porque você abre uma porta ali de transparência, porque você, como você mesmo diz, expõe a redação, abre um contato novo com os leitores e se obriga a dar satisfação aos seus leitores, tem que responder a eles, e cria um cargo com uma posição de liberdade total de crítica, que não é agradável para ninguém, muito menos para um órgão de imprensa. E a expectativa também é muito grande, né? Do leitor e do público interno, não é? Eu acho que o que é mais... Eu não acho nada, eu quero saber o que você acha. O que é mais difícil? Digamos, contentar os leitores, que têm demandas muito fortes, não é? Muito insistentes, ou contentar a redação, não é? Porque ela está ali, você está ao lado deles, não é? O que é mais complicado? Olha, Diniz, eu acho que as duas coisas são complicadas. Da parte dos jornalistas, eu faço diariamente uma crítica da edição. Interna, que circula entre os jornalistas. E aí não é agradável você ser criticado, o jornalista é uma função que você está acostumado a criticar os outros, denunciar os outros, e não é fácil você ser a vidraça na hora. Mas, até que a Folha tem essa função há muitos anos, eu sinto que a redação já se acostumou com a existência do ombudsman, que já é, eu acho, um natural, avanço. Eu acho que já é um avanço. E o leitor da Folha é um leitor muito crítico, pelo menos o leitor que procura o serviço do ombudsman. É muito crítico, é muito difícil satisfazê-lo. Muitas vezes ele fica frustrado com a resposta que você dá, e muitas vezes ele fica frustrado porque o ombudsman ele não tem nenhuma função executiva. Então eu posso dar minha opinião, a redação não concorda e nada vai acontecer. Então muitas vezes eu sou questionado, então para que serve esse cargo, né? Se você não consegue mudar as coisas. Mas eu acho que é salutar essa divisão entre o crítico e o executivo. Evidente. E no mundo, você está acompanhando isso, porque tem uma associação internacional, quantos jornais no mundo estão associados à entidade de ombudsman ou de ouvidores? Olha, eu não tenho o número exato, eu acho que são cerca de 200. Tanto assim? No último encontro, a gente tem um encontro anual, havia 50. E o importante é que os principais jornais, o New York Times, que relutou muito... Só agora, recentemente. Depois do caso de Jason Blair, que criou um cargo, o Guardian, o Le Monde, o El País, os principais jornais hoje em dia têm um ombudsman. E as televisões, né? Na Colômbia, até lei, é obrigatório as televisões terem ombudsman. Em Portugal, as televisões públicas têm ombudsman. As públicas. E é uma função muito interessante. E como é que não sei se você está a par, mas eu acho interessante, estou curioso. Na televisão, o ombudsman aparece? Aparece, ele tem um programa... Às vezes é na madrugada, ele não escolhe o horário, mas ele tem um programa, coisa que, por exemplo, a TV Cultura não tinha aqui. O que lhe dá uma vitrine, porque senão a crítica se perde interna. Fica interna
e ele não tem força. Nós entrevistamos aqui o Observatório da Imprensa, fez uma série em Madrid, sobre o El País, que eu considero um jornal modelar, ainda considero um jornal modelar, apesar das grandes dificuldades que hoje tem a mídia impressa, e entrevistamos a Milagros, que é uma mulher extraordinária, uma jornalista de uma competência, né? E o programa, o telespectador pode ver, o programa está disponível, mas ela concorda com você que é muito difícil, né? Porque você tem que atender a diretoria, não é? Digamos, os acionistas, porque é um jornal privado, você tem que atender a redação, e você tem que atender os seus leitores, que também o do El País são muito, né? Um jornal de centro-esquerda, são muito demandantes, não é? Agora, me diz uma coisa, isso também é um dado que é interessante discutir, é que dos 10 ombudsman da Folha, 3 ou 4, as estatísticas são elásticas, né? Mas 3 ou 4 deixaram a profissão, não querem nem mais saber. Alguns deixaram a Folha, 5 ou 6, não é? E alguns estão ainda na Folha. Você acha que cria-se alguma animosidade? Eles se afastam porque houve aí uma animosidade? Ou isso é superável? Eu acho, primeiro, contar que o mandato do ombudsman ele é renovado a cada ano, no máximo 3 anos. Nesse período, o ombudsman não pode ser demitido, ele tem uma garantia, né, de liberdade de crítica. E depois que termina o período, ele tem alguns meses de estabilidade. O que eu acho é que, às vezes, é muito difícil você se recolocar na redação. Às vezes, você não consegue repensar a sua função. Mas a gente tem, por exemplo, a Renata Lopretti, que eu acho que foi uma excelente ombudsman e é uma editora do Painel, claro. Deu furos importantes. Então, tem exemplos dos dois lados, mas eu não, realmente é uma dificuldade pensar o depois. Puxando agora o assunto um pouquinho para o campo cotidiano, não é? Muito recentemente, há quase 2 semanas, nós tivemos aí o caso da demissão do ministro dos Esportes, Orlando Silva, que ele foi demitido por uma denúncia da Veja, não é? O mais importante semanário da imprensa brasileira. E aí tem alguns dados que acho que vale a pena refletir sobre isso, embora já tenha passado alguns dias, de que a mídia ela ainda não está preparada para fazer a denúncia certa. Ou melhor, pegando um caso que foi bem sucedido, que é o da Folha. A demissão, o tiroteio em cima do ministro Antônio Pallotti foi talvez o mais perfeito na história da imprensa moderna brasileira. Um tiro só, uma manchete, que ela não foi nem em 8 colunas, foi metade da página, com dado assim, enriqueceram X% em não sei quantos anos, não tinha um adjetivo à matéria, nada, e o homem caiu 10 dias depois. Já nas outras vezes, a imprensa adjetiva, às vezes pega fatos que ela sabe que ela não tem provas, como foi o caso do Orlando Silva, né, que é aquela acusação de que ele recebia dinheiro na garagem, não foi provada, eu acho que não será provada, mas o importante estava ali, aliás, o importante era conhecido, que já tinha sido examinado. Como é que você vê esse no fundo ainda é um denuncismo da imprensa, né? Eu acho que num país com tantos casos de corrupção, a imprensa acaba acertando muito, às vezes até sem querer. Agora, eu acho que começa uma corrida, depois da primeira denúncia, começa uma corrida entre os órgãos de imprensa, num afã de quem vai derrubar esse ministro primeiro, e aí se coloca ou coisas, como você falou, sem provas nenhuma, ou levanta-se suspeitas. No caso do Orlando Silva, teve uma reportagem que começou no UOL e outros jornais deram no dia seguinte sobre um terreno que ele comprou à vista, como se tudo aquilo fosse muito suspeito, numa pressa, numa coisa de temos bater. E eu acho que aí muita coisa, no final, é um efeito ruim para a própria imprensa. Eu sou muito cético e sou obrigado a ser cético, inclusive pela idade. Mas você acha que digamos, o jornalista médio brasileiro
até problemas de formação da escola, ele está preparado para ser o jornalista investigativo? Porque todo jornalista é investigativo, todo. Do esporte, de mundanidade, de cultura, qualquer coisa, economia, ele tem que ser investigativo. Mas criou-se, assim, digamos, uma editoria especial de investigação, onde as pessoas querem fazer coisas explosivas e o resto é mais ou menos complacente. Você compartilha desse meu ceticismo? Eu não sei se é o problema de formação dos jornalistas. Eu acho que aí é um problema até da estrutura da redação, dessa corrida mesmo que se instaura de competição entre os órgãos. É a Veja, a Folha, o Estado, a Globo, quem que vai dar a denúncia mais forte, quem que vai emplacar, né? Então, eu acho que os jornalistas estão ali na linha de frente, no papel deles. Eu acho que aí a retaguarda da redação, a edição, as chefias é que tem que segurar e ter coragem. É tão difícil publicar como não publicar, né? Claro. Como dizer, eu vou segurar essa história, vou me certificar mais dela e mesmo correndo o risco de ser furado. Pois é. Quer dizer, você acha que nesse mundo da tecnologia que universaliza a informação, qualquer pessoa com um celular e um celular ou um pequeno computador pode passar uma notícia, o negócio do furo ainda domina o métier? Eu acho que sim, eu acho que ainda cada vez se discute mais, né, o furo como não mais um diferencial, a notícia como commodity, mas ainda um bom furo, como esse seu exemplo do Palocci, faz diferença. Ah, sim, não, mas aí... E aí ela realmente... E eu acho que essa coisa de todo mundo tem o seu celular, todo mundo pode publicar o que quer, esse jornalismo colaborativo ainda vai ser muito bom, ainda é uma promessa, porque hoje o melhor jornalismo que se faz, mesmo na internet, são os que têm o lastro... profissional, exatamente. E institucional. Institucional. Né? Não, isso é importante ouvir isso de você é mais jovem, e está todo mundo já de luto, ou melhor, já não está mais de luto pelo fim do jornalismo impresso, não é? E do jornalismo tradicional, não é? E ouvir você falar que fazer essas ponderações eu acho extremamente importante. Agora, você acha que toda essa revolução está tornando o público mais informado? Quer dizer, essa informação tecnológica que está se falando tanto, né? Milhões de participantes das redes sociais, mas esses participantes, eles são informados ou eles pegam fragmentos de informação e aí eles vivem nessa... Eu acho que as redes, essa revolução aí da internet é ótimo, até ajuda muito o nosso trabalho de jornalista, até de crítica de mídia e muitas coisas. Agora, eu digo isso sempre que me chamam para conversar com estudantes. Quem diz eu me informo pela internet, ou está mal informado ou está mentindo, porque não dá. Hoje em dia você não... ou você lê 3 linhas de cada coisa e você acha que você está... É insuficiente. É insuficiente. Então, no momento, acho que se no futuro o papel vai acabar, nem vejo nisso um grande problema, o papel material. Desde que o jornalismo de qualidade esteja... Com seus paradigmas. Com seus paradigmas. E é um jornalismo caro, né, Diniz? Claro. Então, por isso precisa que isso seja sustentado. Notícia não é de graça, né? E você, com isso, está dizendo que o acesso gratuito... Eu acho que é um tiro no pé. A não ser que, em algum momento, a publicidade migre com peso suficiente para a internet e que possa sustentar um jornalismo de qualidade, por enquanto isso não aconteceu. Os melhores blogs, eles se sustentam pelo impresso ainda, né? Mesmo no exterior. Essa experiência do New York Times de cobrar pelo acesso e tal, que eles estão dizendo que é uma revolução, você acha que isso vai colar? O Guardian não aceita. O Guardian está quase fechando, mas não aceita. Acha que a internet é universal, né? Eu acho que o New York Times, esses números eles são meio obscuros, mas deve ter uma renda ali, deve estar dando algum dinheiro, mas o grosso ainda é a publicidade e que eu saiba ainda é a publicidade do impresso, né? Mesmo que você abra uma parte do noticiário de graça, o resto ainda tem que... É antipático, o leitor reclama muito disso na Folha,
Mas eu não vejo nenhuma outra solução de negócio no momento para se abrir todo o conteúdo de graça na rede. E a Folha tem um grande portal, que é o UOL, não é? Quer dizer, ela tem um negócio que talvez seja tão grande quanto a Folha, né? Que é que é digital. Agora, temos aqui também, quando eu mencionei as dificuldades, né? Os obstáculos que você encontra, que é lidar com o grande público, né? Lidar com o público interno, lidar com as chefias, né? Mas tem também um problema de lidar com os acionistas, né? No outro dia, eu até comentei, eu acho que você escreveu você fez uma das coisas mais ousadas, né? Quando você reclamou da Folha, mas de forma inequívoca, né? Sem subterfúgio, as capas, as falsas capas, que virou uma praga na imprensa brasileira. Eu já usei um verbo forte, isso é prostituição da primeira página. Você não foi assim, mas disse a mesma coisa, que a capa não pode ser vendida, não é? E evidentemente isso não é a redação que pediu, é a publicidade, né? Como é que é essa relação, você que é o expoente, o radar da redação, como é que você lida com essas pressões da publicidade? Né? A questão da separação da igreja e Estado, né, que hoje... Na Folha isso é muito fácil, porque realmente ela é respeitada. Então, eu até evito tratar de temas de publicidade, mas nesse caso havia muita reclamação de leitor, é uma unanimidade isso de reclamação. Tem essa questão de você estar vendendo a sua capa. Eu até entrei... A sua cara, né? A sua cara. Eu entrei em contato com o ombudsman do New York Times, que eu queria saber como é que era lá. Ele nem entendia direito o que eu estava falando, porque significava ter a capa inteira coberta mais de uma vez. E aí eu escrevia a coluna, a minha coluna não passa por ninguém antes de ser publicada e não teve nenhuma reclamação do departamento comercial, de acionistas, nem de nada. Então, a Folha leva isso a sério. Nem depois que você publicou, porque não, você foi nem muito depois, dura. Não, nem depois. Eu considerei o que você fez o equivalente àqueles manifestantes de Nova York que estão lá abaixo, ocupem a Wall Street, né? Porque é um grito, foi um protesto contra esse capitalismo selvagem que está Eu acho que o departamento comercial deve ter feito voodoo de mim, mas ficou entre eles. Suzana, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.